amigos, bem-vindos a mais um Grow Podcast. Eu sou o Thiago Aires, está me acompanhando aqui hoje o Adonai Aires. Bem-vindo, Adonai. Boa tarde, tudo bem? Muito bom, cara. Excelente ter você aqui. Dou as boas-vindas a você, dou as boas-vindas a todo mundo que está nos ouvindo. Esse é o Grow Podcast. Toda semana conteúdo atualizado, provocativo, relevante, inspirador sobre o admirável mundo dos negócios, carreiras, empreendedorismo, inovação. E hoje não é diferente. Hoje a gente está aí nessa nova temporada, a gente tem trazido convidados mais do que especiais para bater um papo sobre temas específicos. E hoje a gente tem um convidado super de peso, o Adonai vai se apresentar aí. Ele também é Aires, mas não é da família sanguínea, enfim, é da família de motociclistas, mas esse é outro bando, outra galera. Mas ele não foi convidado pelo sobrenome, ele foi convidado porque ele tem um papel muito bacana no turismo, que é a nossa pauta de hoje. E vamos falar um pouquinho, vamos ouvir um pouco da experiência dele. Ele está à frente de um grupo super forte, super destacado nacionalmente e fora também, empresa 100% brasileira, né? Vai falar um pouquinho desse papel dele, mas a gente vai falar um pouquinho de turismo, de inovação, do que está acontecendo, do que está retomando, das previsões e teorias malucas que a gente tinha de como é que ia ser o turismo, e o Adonai vai contar como é que está sendo mesmo, as dificuldades de digitalizar o que era muito offline, enfim, acho que é um pouco desse papo. Mas antes disso, Adonai, se apresenta para o pessoal, explica para ele quem é você, o que você traz, o que te trouxe até aí. Antes da gente entrar nesse papo, é bacana que a galera te conheça. Seja bem-vindo. Conta pra gente, quem é o Adonai? Bom, o Adonai é um motociclista, como você falou, né? A minha formação foi na área de publicidade e propaganda. Tive algumas passagens por alguns cursos, algumas especializações na área de marketing, de turismo. E em 97 a gente acabou assumindo a concessão aqui da ferrovia Paranaguá-Curitiba, que a gente é Paranaguá-Curitiba, porque ela começou, o Marco Zero é em Paranaguá. Claro. Então, uma concessão do governo federal, que a gente divide a linha com a Rumo, né, que é a antiga LL, agora é a Rumo Logística. E aí, quando a gente começou o trem lá em 97, a gente viu a importância de ter uma agência de viagem junto, porque nós já entendemos que as pessoas vinham para fazer o trem e perguntavam, o que mais que tem para fazer? Você ajuda com a reserva do hotel? Você me ajuda com um transfer? Então, a partir dali, a gente montou um receptivo e uma agência de viagem. Para quem é leigo, o que é o receptivo? O receptivo é todo o turismo que é da região. Então, a gente trabalha aí com em torno de 200 quilômetros. Então, são os passeios, vem desde um transfer de aeroporto a um passeio pela Lapa, Vila Velha, que estão no entorno aqui de Curitiba, Ilha do Mel, Beto Carreiro. Então, são produtos da região. E aí a gente foi, né, avançando, começamos lá em 97, uma média aí de 50 mil passageiros ano, agora a gente roda numa faixa de 215 mil passageiros ano, e no meio do caminho a gente viu a importância de ter uma operadora de turismo. A gente chegou a ter também nessa trajetória um trem lá no Pantanal, foi uma licitação do governo do estado, do Mato Grosso do Sul, e um trem no Espírito Santo também, que era o trem das Montanhas Capixabas. Infelizmente, os trens estão indo muito bem na questão produto, mas a gente depende, às vezes, de algumas políticas de governo, e aí, quando muda governador, às vezes, o que o outro fez vai para o lixo, né? Então, ou resolve ser descontinuado, né? E aí a gente, infelizmente, acabou não dando sequência, e o que a gente mais lamenta é o impacto que tem na região. Então, se você pegar lá o trem do Pantanal, na época, ele parava em algumas vilinhas ali de Aquidauana, Aquidauana é uma cidade grande, mas parava numa vila ali de Piraputanga, de Toné. São regiões que começaram a viver em função do trem, e que via que eram regiões mais pobres, assim, mais restritas, e a partir dali, poxa, começou a turma a trabalhar com uniformezinho,
a gente conseguiu uma parceria com o Sebrae, que deu treinamento, capacitação, eles se organizaram numa associação, começaram a criar seus produtos e virou uma região sustentável, melhoraram as suas casas. Eu lembro aqui da Uana, uma região super quente, né? Chega a fazer às vezes 50 graus no verão ali, dependendo do dia, e não tinha nenhum restaurante com ar-condicionado, com acessibilidade. Então, são transformações que o turismo proporciona. E aí, né, então isso, infelizmente, nós descontinuamos, mas então naquele período a gente viu que nós estávamos com um trem em Curitiba, um trem no Mato Grosso do Sul e um trem no Espírito Santo. São destinos que não são prioridade dentro de nenhuma operadora de turismo. Você não vê uma operadora grande anunciando, vai conhecer o Espírito Santo. Então, foi aí que, em 2011, nós lançamos a nossa própria operadora de turismo, com o intuito de colocar os nossos trens na prateleira. E, claro, como só isso não daria sustentabilidade a uma operadora, a gente passou a vender produtos do mundo inteiro. Então, a gente criou toda uma estrutura, a matriz é Curitiba, hoje nós temos aí alguns escritórios pelo Brasil, desde Manaus a Porto Alegre, passando por alguns estados, fora do Brasil também. E aí a gente vende o Brasil inteiro lá fora, nós criamos esses circuitos de vender o Brasil lá fora, e várias regiões do Brasil tendo o nosso trem hoje, que nós temos aqui em Curitiba, temos o trem de luxo também aqui em Curitiba, como um dos principais produtos. Nós acabamos de ganhar uma licitação em São Paulo, então nós vamos operar um trem turístico a partir de dezembro, um trem que faz de Itu a Salto. Vai ser o trem republicano, porque tem toda uma história. As reuniões para a criação da República do Brasil aconteciam em Itu. Então, é um produto bem bacana aí que estamos trabalhando e correndo para isso. Pô, parabéns, cara. Muito legal. Então, assim, o Adonai hoje está à frente desse grupo de turismo que envolve desde receptivo, a operação dos trens, muito envolvido com a cultura e com a sustentabilidade dos locais por onde esse turismo passa, né? Você tem informação, tem histórico. Agora, independente de quem é bom ou não, é grande ou não, é forte ou não, esse ano o turismo sofreu muita porrada, né? Se existe, para mim, um exemplo de disrupção, é o que aconteceu com o turismo da noite para o dia esse ano. Conta um pouco para a gente como é que foi isso, porque o meu ponto é que mesmo grande e bem estruturado, deve ter doído para vocês também, como doeu para todo mundo, né? Então, um pouco de como é que foi e depois a gente passa para como é que está agora, né? O que a gente está voltando. Mas dá uma luz para o pessoal, porque todo mundo fala, o turismo e tal, e muita gente pensa nos hotéis, mas é um ecossistema inteiro. E eu lembro que você já me explicou isso uma vez. Dá uma luz para a gente aí. O ecossistema é bem complexo, né? Então, por exemplo, nós temos a operadora. A operadora, na sua essência, ela não vende para público final, só através de agência de viagem. E a gente atua nesse formato. Então, meu cliente é só agência de viagem. Então, houve uma quebradeira geral de agência de viagem. Muita gente. Tiveram operadoras que quebraram também. Um detalhe, ano passado o turismo bateu recordes em tudo quanto é setor. Sério? E vinha muito bem no começo do ano, janeiro, fevereiro, a coisa veio assim, avassaladora, num crescimento exponencial. Pra você ter uma ideia, nós mesmos estávamos 60% acima do ano passado, já em janeiro e fevereiro. E aí o que aconteceu também, que ajudou muita gente a acabar se quebrando, indo por esse caminho, é que como ano passado foi muito bom, e o começo desse ano estava prometendo, porque você tinha aí 9 feriados. Tinha porque acabou não tendo, né? Você tinha 9 feriados, e o turismo, o feriado é uma alavanca. Cada feriado ele gera, em média, 30% a mais de receita naquele mês. Só o feriado representa 30% a mais pro mês inteiro. Era o ano, então, né? Era o ano. Era o ano. Então, muita gente saiu investindo, aumentando, ampliando, contratando, enfim, comprando, e aí, de repente, veio a rasteira. Então, para dificultar, o governo criou várias linhas de créditos para turismo,
Só que o que aconteceu? No Brasil, a linha de crédito, por mais que seja do governo, tem que passar por um banco. E aí, o que os bancos falavam? O setor de turismo é muito arriscado, nós não vamos emprestar. Então, ficava uma coisa assim, poxa, linha de crédito para o turismo e os bancos, nós não vamos emprestar, porque o governo está garantindo a parte dele, mas a nossa não. Ou poucos, só alavancando em garantia real de 110% e assim, com uma burocracia enorme. Nós mesmos entramos com um pedido de empréstimo lá em março, já foi aprovado faz 2 meses, mas o dinheiro não saiu ainda. Está aprovado, mas não saiu. É o famoso ganhou, mas não levou, né? Exatamente. Talvez ano que vem, se tudo der certo, a gente não vai precisar, saia o dinheiro, né? Então, ai, cara. E aí eu vejo assim, dentro do turismo de vários setores, eu acho que o mais complicado, eu acho não, com certeza o mais complicado foi a área de eventos, porque os eventos estancou tudo. O evento foi o primeiro que não acontece. Foi? Teve outro setor, por exemplo, o guia de turismo, que muita gente não pensa. O guia de turismo ele vai receber na hora da execução do serviço. Uhum. Então, se o serviço não está acontecendo, ele não recebe. Porque nós, enquanto passeio de trem, nós temos a pousada na Ilha do Mel também, que ficou fechado 6 meses a ilha, mas você consegue organizar uma venda futura, fazer alguma promoção e fazer giro de caixa, mas o guia de turismo não. Quem trabalha com eventos também não, porque é na hora da execução. É na execução, é verdade. Então, realmente tem muita gente desempregada, muita gente aí precisando e buscando recolocar. Eu estava conversando com algumas pessoas que estavam aí, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, cara, se você acha que você é bom de aprender e pode aprender, vai estudar programação e desenvolvimento, porque tá cheio de gente com vaga, inclusive no turismo. Então vai programar. Área, né? Boa. Boa. Né? Cara, então assim, essa foi a crise, né? Isso foi assim uma quebra total assim na maneira como vocês operavam e no que operavam, eventos zerando, receptivo, né? Zerando, os teus movimentos, os movimentos de outras operadoras também caindo a níveis históricos, contra uma expectativa de que seria o ano. Pergunta é o seguinte: agora nós estamos aí com aproximadamente 8, 9 meses de crise no Brasil, né, da crise sanitária, fora todas as outras, as que a gente já tinha e as que começaram depois do corona. Como que está o turismo? O que vocês estão fazendo? O que está recuperando? Como é que está voltando? Agora a gente já passou um momento de susto, a gente já tem uma visibilidade. O que você conta para a gente da recuperação do turismo? O que eu pude ver aqui principalmente números da operadora, quando veio a crise, eu voltei no ano de 2013. Eu segui vendendo mesmo que eu vendi em 2013. E aí, nos últimos meses, eu tenho ganhado, cada mês eu ganho um ano. Então, eu fui depois para 2014, para 2015, 2016. Então, agora, pelo que eu estou projetando, em novembro eu chego em 2020. O que me preocupa, embora a gente tenha uma retomada, por um lado, eu cresci porque tiveram concorrentes que quebraram também, então não necessariamente o mercado está maior e está tendo uma recuperação tão rápida quanto eu. Mas o que me preocupa, principalmente vendo a minha operação de receptivo, de trem, de pousada, tudo isso, é a manutenção dos preços, porque o custo aumentou muito e, por enquanto, a gente ainda não conseguiu repassar isso para o consumidor. Por outro lado, a gente vê companhias aéreas que elas, além de já estarem repassando o preço, então as passagens já cresceram em média aí 30%, 40%, está tendo muito ainda cancelamento e alteração de voo. Então, está gerando um estresse, né, no momento de viagem. Então, pessoas estão tendo experiências ruins. Então, isso, num médio prazo, pode retardar um pouco esse crescimento, né? Mas, assim, voltando à hospedagem, ao receptivo, à operação. Então, hoje, você teve que trabalhar com redução de capacidade. Então, por exemplo, no trem eu estou sendo obrigado a andar com 50% da lotação, na van também, uma van que eu levava, podia levar até 16 pessoas, mas levava uma média de 12, 13 pessoas,
eu estou tendo que levar 8. Você tem aí protocolos de máscara, de álcool em gel, né? Você tem um giro de consumo, a própria higienização. Então, o pessoal entrou na van, saiu, você tem que fazer toda uma higienização do carro, do apartamento, do hotel. Então, os custos aumentaram consideravelmente e ainda não está sendo possível repassar aos clientes. Então, esse é um desafio de que forma você baixar outros custos e de que forma você também, devagarinho, conseguir ver o que você consegue repassar, o que você consegue otimizar de parceria, de receitas e tudo mais, porque é uma demanda que veio para ficar. A gente não sabe quando que vamos estar livre aí do Covid, por mais que as pessoas já estão aprendendo a conviver, o procedimento vai continuar. Claro. E novos hábitos, novas preocupações, né? Para vários países serviu como um alerta para que, né, questões sanitárias básicas, né, de lavar a mão e de, né, passem a ser mais parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Mas a minha pergunta, indo nessa linha do que você falou, a pergunta que eu queria compartilhar contigo e o que está voltando, né? Então você falou um pouquinho dos desafios, eu imagino que tem N, né? O que está voltando, como é que está voltando igual, está voltando diferente? Até teve muito palestrante falando do novo normal do turismo, e daí nós vimos muitas pessoas falar, porque agora as pessoas vão procurar lugares de natureza, lugares inóspitos, mais exclusivos, e na verdade o que a gente viu é que, de maneira geral, estatisticamente, muito pouco migrou para isso, quase nada. Então, está voltando tudo igual. O que a gente continua vendendo, por exemplo, o brasileiro gosta muito de praia. Então, o que voltou a vender são as mesmas praias, os mesmos produtos que vendiam antes, os mesmos resorts. Então, na prática, está indo na mesma linha do que já era, e o que a gente vê hoje, um grande limitador é a questão de logística. Como eu pontuei, a questão de voos, porque os voos reduziram muito a quantidade, né, os destinos, ou eles estão muito caros. Então, por exemplo, aqui no sul, né, Curitiba, que a gente está, tem uma demanda nessa época muito grande para o Nordeste, para ir para as praias do Nordeste. Ela continua, porém teve problema de redução de voos com muitas conexões, muitas escalas. Então, o que nós buscamos aí já de forma que eu posso dizer inteligente, porque está dando certo? A gente buscou fretamentos. Então, a gente pegou os destinos que mais tinham demanda e estamos colocando voos direto, Curitiba-Salvador, Curitiba-Recife, e a partir de lá trabalha outras regiões, como Alagoas também. Então, é isso. O nosso limitador hoje está sendo logística. Excelente, excelente. Cara, então assim, isso me vem duas coisas à mente. A primeira, você falou sobre o pessoal tentando predizer o que ia acontecer e sempre dá errado, né? Em eventos, em palestras. Eu assisti um evento, inclusive, aquele que eu te mandei o link, eu assisti um pedaço daquele evento. E entendo que a nossa capacidade como seres humanos de prever o futuro sempre foi horrível e vai continuar sendo. Essa crise mostrou isso, né? E que parte do comportamento que eles previram ele aconteceu, mas numa escala muito menor, né? Que, em geral, os produtos são os mesmos. O que me vem é o segundo ponto que eu vou devolver a bola para você. Se, em grande maioria, as pessoas ainda estão buscando o mesmo produto, né? Turismo continua sendo turismo presencial e físico, né? O que mudou? Que cara tem o novo turismo? Assim, você falou, muita gente quebrou, eu vi algumas consolidações, né, no mercado, algumas compras no mercado de turismo, a movimentação. O novo turismo desse, não vou dizer pós-pandemia, porque como você bem pontuou, a gente está convivendo com isso. Se não mudou o produto, o que mudou? A experiência com a agência, a relação com o fornecedor, digitalização? Conta pra gente que cara tem. Bom, tem alguns aspectos. É lógico que, assim, num curto prazo, realmente o turismo regional teve uma alavancagem que ele não teria, porque é aquilo, vamos dar um exemplo, uma época aqui o Paraná estava tudo fechado e Santa Catarina estava aberta. O que estava vendendo? O estado vizinho. Então, e que provavelmente não venderia tanto quanto se vendeu, mas foi muito curto prazo enquanto estavam fechados. E hoje, o cenário brasileiro ainda está nessa linha assim, o que está aberto está vendendo. Então, por exemplo,
como ainda tem muitos países com restrição para brasileiro, hoje, no nosso universo aqui da operadora, 85% da venda é de nacional no momento. Quase 90%, é entre 85% e 90%. Podemos até estar mais próximo do 90% do que 85%. E antes era uma situação de 65%. Então, a gente está em 90%. Então, está trazendo muita oportunidade para o turismo doméstico, mas em função de lá fora estar fechado, porque as pessoas continuam, como é que está tal país? Já abriu ou está fechado? Se está fechado... né? Contando os dólares, esperando, né? Então, por isso que eu acho que claro, está sendo uma oportunidade para o turismo brasileiro. E aí você tocou num ponto de digitalização que também muitos lugares ainda do Brasil ainda tinham uma resistência ou uma certa preguiça. Por que eu vou botar sistema se eu anoto no meu caderninho e dá certo? Sempre deu certo. Então, forçou um pouco as pessoas a se digitalizarem, a buscarem novas situações. Tem sistemas que implantaram possibilidades de agilizar check-in, então o cliente chega com o check-in pronto, só assina, né, já está tudo preenchido. Ainda também tinha resistência em algumas melhorias e acabou acelerando isso. Então, realmente facilitou, e aí muita gente também buscando maneiras de evitar mais contatos humanos. Eu acho que essa virou uma briga em vários setores, né? De que forma eu reduzo o contato humano? Por um lado é triste, né? Mas traz uma linha de inovação, né? Uma busca por uma inovação nesse sentido. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Eu estou só pensando assim, para quem está nos ouvindo e não é do ramo do turismo e que vai experimentar ou está experimentando o turismo do ponto de vista do usuário. Então, tem uma visão que é dele, que eu queria te perguntar o que mudou para ele. Depois, a tua visão do que mudou para quem está do lado de lá do balcão. Como que operacionalizar isso na tua ponta fornecedora, né? As agências, hotéis, né? Os guias, tudo. Fazer digitalizar a parte que tua relação com o cliente, mas também para dentro de casa. Conta para essas duas pessoas o que mudou. Bom, eu acho que para o cliente, aquela pousadinha naquela praia distante, que de repente ele tinha aquela dificuldade, porque era só através do telefone ou aquele site que o filho do cara, do dono da pousada fez, que está sem informação. Eu acho que muita coisa evoluiu nesse sentido, né? Muito mesmo, muita gente se preparou mais, então ajuda. Tem a parte negativa, então hoje mesmo eu estava lá na Ilha do Mel, estava na nossa pousada, vindo para casa de manhã. No café da manhã, um dos protocolos é isso, todo mundo de máscara e você tem aquela luvinha plástica para se servir. Daí, o primeiro hóspede, eu cheguei bem cedinho no café, eu gosto de ver tudo como que tá ali. O primeiro hóspede chegou, ele passou reto na luvinha e foi servido ao senhor, né, protocolo, tal. Daí a mulher dele já deu um beliscão daí e falou, isso aqui você sabe que é porque no outro hotel já estava assim, então você tem que fazer. E ele, poxa, mas é tão chato isso. Pois é, a gente sabe que é chato, mas agora vamos ter que conviver com essa chatice, né? Ele, poxa, tomar café, circular com máscara. Então, tem esse lado ruim, mas a experiência de ter... Hoje mesmo, nós mesmos implantamos um robozinho de inteligência artificial que já fala com o cliente pelo site, então tem o chatbot que o robô vai aprendendo, então para a gente ir entendendo também a necessidade de quais são as dúvidas, então vai facilitar muito a parte de informação em lugares que às vezes eram mais restritos ou não tão digitalizados. Bacana. Isso para o cliente, então ele tem... Diga. Do lado interno tem um outro desafio ainda, Thiago, desculpa te interromper. Por exemplo, junto com essa confusão toda, onde pede para você tentar o mínimo de contato humano, vem uma LGPD e um PCI, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e o PCI, que tem toda essa questão de segurança de transição de cartão. Então, para você ter uma ideia, é aquilo, né? Então, muita gente
consome através, porque tem o seu agente de viagem, então eu não vou na agência, mas daí ele manda por WhatsApp a foto do cartão dele, que remete para o meu operador, e por outro lado tem uma lei proibindo isso, que é o PCI, que você não pode mais fazer isso. Então, é claro que você pode fazer a transação via sistema, os cartões de crédito estão vindo com essa política de gerar o link para cobrar e a pessoa recebe o link, mas nem todas as bandeiras estão prontas. Então, nem os clientes, né? Nem os clientes, porque o cliente tem que fazer um upgrade no cartão dele, lá tem algumas coisas. Verdade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente também, então, assim, dentro da operadora tinha lá o contato de todas as agências que trabalham com a gente. O que eu tive que fazer agora? Redigir um novo contrato, que ele tem que me autorizar a deixar a informação dele no meu site. Então, junto com a pandemia, ainda veio uma implantação de uma Lei Geral de Proteção de Dados e um PCI que restringe ainda. Então, as empresas estão tendo que fazer um grande trabalho, e já teve empresa aí que teve problema com a Lei Geral de Proteção de Dados. É importante todo mundo pegar isso, independente do setor, mas o turismo tem uma situação bem sensível, que é essa, né? Porque o cliente que já é amigo, já tem confiança no seu agente de viagem, ele fala e manda, tô te mandando aí meu cartão no WhatsApp. E ele manda, e aí a agência pode ser responsabilizada por isso, porque é um processo que não é mais assim, né? Não pode ser, pela lei não pode. Então, e eu, como operadora, eu estou vivendo esse dilema, porque daí eu falo para a agência, eu falo, olha, você não pode fazer isso. Daí ela fala, mas o cliente falou que se eu não fizer assim com ele, ele vai comprar de outro ou vai comprar em tal lugar. Então, o próprio cliente quer forçar, então está sendo desafios interessantes esse momento que estão vivendo. Cara, que bacana. Você matou exatamente o questionamento que eu ia fazer, que era aí dentro, né? Como manter uma empresa que está voltando a crescer, né? Está ganhando um pouco do pedaço da fatia que o corona comeu, mas ao mesmo tempo tem que equacionar desafios de um cliente diferente, uma jornada de compra diferente, né? Uma despersonalização no sentido de tentar tirar a presença humana de etapas da cadeia, desafios na ponta fornecedora, de digitalização, de aumento de maturidade de, né, pequenos fornecedores e hotéis e pousadinhas e tal. E além disso, você tem desafios de compliance, né? Imagino que desafios de RH, porque precisou enxugar muito rápido, daqui a pouco começa a crescer muito rápido, então a dor da demissão, que é uns meses atrás, vira daqui a pouco dor de contratação de novo. Então tá fácil para você, né, bicho? Tá bem fácil. E você matou essa charada da RH também, né? Teve gente que a gente conseguiu recontratar, teve pessoas que já não conseguem mais, tem outros que a gente viu que não é mais para essa função A, vai ter que ser para uma função B, e aí é um desafio, né? E essa mudança de processo para essa nova experiência do cliente externo e interno, que está sendo um grande desafio também. Eu até tive num call esses dias, eu falei, olha, quem vai ganhar dinheiro são consultores de LGPD, viu, de processos LGPD, porque agora vai virar necessidade primordial em todas as empresas. O que eu costumo brincar, esse é um comentário direto, né? Meus amigos falam, nossa, a consultoria deve estar bombando agora, né? Porque está todo mundo precisando. Eu respondo assim, cara, estava todo mundo precisando antes, a questão é que não estava óbvio, né? O mundo deu um jeito de tornar óbvio que, revisar os seus processos e ter agilidade, flexibilidade para se adaptar às coisas que mudam é essencial para qualquer tipo de negócio. Então, ficou mais óbvio, eu acho, e foi o que você falou, matou aquela preguiça, aquela resistência e botou no topo da prioridade. Então, esse desafio de transformação está todo mundo passando, né, em diferentes segmentos. O que eu fico feliz, e o que eu falo para você, que eu tenho falado para alguns outros clientes, é que bom que a gente está lidando com esses problemas de novo da retomada, né, porque é problema bom, né, ou seja, o nariz do avião voltou a mirar para cima. Então, que façamos a melhor recuperação possível, né, e que saiamos melhores do que a gente estava, porque igual eu acho que já não tem mais como, né? Com todas as mudanças aí que a gente viu, o turismo vai ser diferente, todos os segmentos vão ser diferentes. Então, cara, orgulho do trabalho que você está fazendo aí, né? Como
representante aí não só dos empresários, mas dos brasileiros e dos motociclistas. Orgulho do trabalho que você está fazendo aí. Entendemos que é um leão por dia. E vou pedir para você deixar, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, assim, a tua última... O que você deixa de recomendação, de dica, de reflexão que a galera pode aprender com a tua experiência? Estamos batendo aí 30 minutinhos de podcast. Deixa a tua colaboração aí, cara. Na verdade, o que eu queria deixar de recomendação não é nem um pouco da experiência, mas é do momento, porque é isso, as pessoas, enquanto não tiver a vacina, vão acabar aprendendo a conviver com o que está acontecendo. E hoje, todo mundo já sabe de que forma o vírus é transmitido. Então, é questão de bom senso nosso, de realmente evitar aglomeração, da gente higienizar principalmente as mãos, usar a máscara. Então, né, eu aqui estou sem, mas eu estou sozinho na minha sala, você aí também está, né? Então, realmente a gente cumprir aquilo que é básico, que a gente sabe que tem que fazer para preservar. Porque a gente não sabe, isso aí pode levar mais 1 ano, 2 anos, 1 mês, e aí pode vir outra situação. Então, vamos fazer o nosso papel responsável e de bom senso para coibir essa doença que ela é muito louca, né? Porque ela atinge... meu pai pegou e minha mãe não pegou, morando junto. Então, assim, como é que se explica isso? Você vê vários casos de dentro da mesma casa, pessoas pegam e pessoas não pegam. Ninguém sabe explicar o porquê. Complicado. Ninguém sabe explicar por que tem idoso que pega e passa batida e tem jovem que acaba passando mal, né? Porque primeiramente era só idoso, agora tem, inclusive, casos, claro que bem reduzidos, mas o que é o influenciador dela, né? Então, eu acho que é muito mais nessa postura. O resto a gente acabou falando, é isso que você falou aqui, do óbvio do consultor, né? Acelerou. E a gente está prestando atenção, porque, assim, principalmente o turismo trouxe uma lição interessante também. Começou a ter problema na Europa, e ele levou 2 meses para chegar aqui. Então, quem viu o que aconteceu lá, ficou antenado no mundo, é aquela história da globalização, realmente você estar antenado o que está acontecendo no mundo, você pode se preparar um pouco melhor. É claro que a gente não sabia se ia durar 2, 3 meses, mas você já pôde aprender um pouquinho mais com o que já estava acontecendo lá. Um fato interessante para encerrar daí. Quando a gente viu que estava lá, e a gente começou a acompanhar quais eram os procedimentos de segurança. Nós implantamos, fomos uma das primeiras empresas do Brasil a implantar, e como não tinha um selo oficial de turismo seguro, eu lancei o meu selo oficial. Né? Claro que eu me atestando, tudo bem, mas com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde, do que já estava sendo feito na Europa. Então, a gente lançou aqui, e 2 meses depois, o Ministério do Turismo lançou o do Ministério. Daí, claro, eu fiz o protocolo do Ministério, os procedimentos, e passei a adotar o do Ministério. Mas nesses 2 meses antes, eu já tinha o selo de turismo seguro. Então, eu acho que é isso, ver o que está acontecendo para você se preparar, e agora que você já sabe, ter o bom senso de seguir. É um saco? É um saco. A gente sabe que é chato. Mas tem que fazer. Porque senão, daqui a pouco, vem uma nova onda, vem um monte de problema e vai fechar tudo de novo, como já está acontecendo em alguns lugares. E é ruim para todo mundo, né? Quando isso acontece, né? Exatamente. Então, meu recado final era esse aí, para a gente refletir. Cara, que excelente. Você me levantou uma reflexão aqui que eu não posso deixar de comentar com o pessoal. A gente sempre fala sobre as empresas que não se prepararam, as empresas que sabiam que precisavam, mas enquanto não eram, né, estavam naquela preguiça, enquanto não eram empurradas, não iam fazer. Então, é uma oportunidade de falar das outras empresas, tipo a BWT, que já estava se adaptando. Então, eu lembro que quando a gente fez aquele trabalho de processos e de jornada do cliente, discutiu isso, estava tudo bem, né? Era o ano do turismo e tal. Agora, tem coisas que você começou lá atrás que te permitiram, como você falou, ser o primeiro do Brasil, um dos primeiros do Brasil a fazer algumas coisas, a se adaptar. Eu lembro que a gente conversou no início da pandemia, você estava em uma adaptação incrível. Deixa um último comentário sobre isso, porque tá ligado com o que você falou agora, com estar antenado, preparar-se e depois cumprir aquilo que você planejou. Como é que foi isso de estar, assim, 2 passinhos à frente do que o resto do pessoal?
para a tua empresa? O 2 passinho é o fato de você nunca estar acomodado. Então, sempre buscando melhorar processos, sempre olhando o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo mesmo dentro do Brasil também, quem que está fazendo coisas diferentes. Sempre que tem algum anúncio de algum hackathon, de alguma coisa, a gente costuma acompanhar, ver o que alguém está fazendo em outro setor, que de repente pode ser uma oportunidade para a gente adaptar. A gente fez um trabalho aí junto de melhoria de processo, de buscar possíveis caminhos de inovação. Então, eu acho que é esse o caminho, é você estar preparado e olhando, independente do tamanho da empresa. Porque tem gente que fala, na crise é muito mais fácil ser empresa grande, tem gente que fala que é muito mais fácil ser pequeno. Eu acho que é mais fácil você estar preparado para aquilo, independente do tamanho. Cara, que aula! Isso aí a gente não aprende muito no MBA. Bicho, só me resta agradecer a tua participação aí, dedicar, eu sei da tua agenda é uma loucura também, então obrigado por dedicar um pouco do teu tempo aí. Parabéns de novo aí pela batalha que tá lutando. E acho que nos encontramos lá no jantar no trem. Recomendo que vocês deem uma olhada, porque acho que uma das inovações do turismo passa pelas experiências. E aquela experiência do jantar no trem lá é um negócio, né, diferente de várias outras coisas. Então, acho que a gente se encontra lá no jantar. Onde que o pessoal te acha? Como é que localizam aí a tua agência? Bom, a BWT Operadora está em vários estados. Então, tem o site bwtoperadora.com.br, lá tem o telefone e e-mail de cada região. A Serra Verde, que é o passeio do trem, é serraverdeexpress.com.br, que em breve vai trazer notícias do nosso trem de São Paulo também. E aí, Pousada Caraguatá, na Ilha do Mel, restaurante Serra Verde em Morretes também. A Caraguatá é caraguatá-ilhadomel.com.br. Excelente. Então, obrigado demais, cara. Meus caros, tá aí, vocês ouviram direto do homem, falando um pouquinho sobre como que a crise deu uma porrada no turismo, o que eles fizeram para recuperar, como é que está acontecendo essa recuperação, né, comportamentos do cliente, desafios na ponta do cliente, na ponta fornecedora, digitalização da experiência, e terminou com uma aula sobre estar sempre preparado, né? Não esperar, não reagir. Reagir já é tarde demais, né? A Adonai só pôde, né, ele e o time só conseguiram fazer tantas coisas, estão voltando a crescer numa velocidade tão rápida, não só pelos fatores externos do mercado, mas coisas que eles já estavam fazendo antes. Então, falou de processo, falou de inovação. Eu acho que fica aí a lição para todos nós, independente se você é do turismo ou se é de outra área. Grow Podcast encerra por aqui. Acompanha a gente nesse canal aqui que você está ouvindo. Deixa aqui embaixo o teu comentário, o que você gostou, o que você quer ver. E a gente se vê no próximo podcast. Valeu, meu caro. Obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo Grow Podcast. Grow!